Fala galerinha, tudo bom com vocês? Para quem estiver acompanhando pela apostila do semi-extensivo do sistema positivo, essa aqui é a aula 10 de Química E. A gente havia visto na aula 9 a classificação das reações inorgânicas. A gente havia visto reação de síntese, reação de análise, síntese ou adição, análise ou decomposição, simples troca e quando ocorre uma reação de simples troca, e dupla troca. Ficou eu faltando, que é o objetivo da aula de hoje, a gente fazer uma previsão de quando a reação de dupla troca realmente acontece ou não acontece. Tranquilo? Esse é o objetivo da aula 10 de Química E. Vamos lá então. Das reações de dupla troca, a mais importante são as reações de neutralização, sem dúvida nenhuma. Das reações de dupla troca, a que eu vou cobrar de vocês particularmente, e a que mais cai em vestibulares, é a reação de dupla troca de neutralização. E eu vou colocar aqui em cima. A gente tem dois tipos de neutralização. A neutralização total e a neutralização parcial. Eu vou usar o mesmo exemplo para a gente poder praticar as duas, entendeu? Então eu vou usar aqui em cima, por exemplo, eu vou usar o ácido sulfúrico H2SO4 mais o hidróxido de potássio, KOH. Fechou, galera? Então, reação de neutralização, todo mundo sabe que é a reação entre um ácido e uma base. Deixa eu tirar esse fone de ouvido um pouquinho, peraí. Fechou? É a reação entre um ácido e uma base. Você já deve ter percebido que eu estou diante aqui de um diácido, porque ele tem 2H+, e uma monobase. Ademir, não está batendo? Eu tenho 2H+, e um OH-. Como o exercício está pedindo neutralização total, sabe o que você faz? Você pega, então, esse 2 do ácido e coloca na frente da base, e o 1 da base coloca na frente do ácido. Você acabou de acertar os coeficientes estequiométricos. Você acabou de iniciar o balanceamento. Dessa maneira, eu vou ter 2H+, aqui, pessoal, ó, eu vou ter 2H+, e eu vou ter 2 vezes 1, eu vou ter 2OH-. 2H+ com 2OH-, eu vou ter, então, 2H2O. E o que sobrar é o meu sal. Sobrou aqui, ó, 2K, sobrou 2Ks. Então, eu boto K2. E do ácido sobrou SO4, K2SO4. O chamado sulfato de potássio. Tranquilo? Sem dúvida nenhuma por enquanto, tá? Eu vou pegar a mesma equação, só que agora eu vou fazer ela com neutralização parcial. H2SO4 mais o mesmo KOH. Só que o exercício me pede que a neutralização seja parcial e não mais total. O que acontece agora? Eu não acerto os coeficientes, tá? Eu vou considerar 1 mol do ácido sulfúrico e 1 mol do hidróxido de potássio. No anterior, que era total, eu acertei as quantidades. Nesse de baixo, que é parcial, eu mantenho como está. Então, esse ácido vai me gerar 2 mols de H+. Essa base vai me gerar 1 mol de H+. Não está batendo a quantidade. Deixe assim. Porque o exercício está pedindo sobre neutralização parcial. Vai ter que sobrar alguma coisa no sal. Então, eu vou colocar aqui 2 OH, 2H+, desculpa, e 1 OH-, eu vou gerar 1 mol de H2O. E agora para o sal, sobrou quem? Eu tinha 1K, eu vou botar esse 1K aqui. Eu tinha H2SO4, perdeu um H+, vai sobrar o que agora aqui? HSO4. Ó como a neutralização parcial vai originar ou um H+, ou um OH- no meio do sal, tá? Então, esse aqui é o chamado hidrogeno sal. Hidrogeno sulfato de potássio.
tá? Ou bisulfato de potássio. Bi porque o ácido que originou ele era um diácido, tá vendo? Era o H2SO4, por isso que é bisulfato de potássio. Fechou? Pessoal, de reação de dupla troca, essa é, sem sombra de dúvidas, sem dúvida nenhuma, é a que mais cai nas provas. A chamada neutralização total, quando se anulam todos os H+ do ácido com todos os OH- da base, e a neutralização parcial, é aquela na qual sobra um H+, ou sobra um OH-, ou mais de um deles, no sal formado porque não houve equivalência de quantidades de ácido com base. Tranquilo? Eu tenho mais 3 situações que aparecem com pouca frequência, mas aparecem, de reações de dupla troca. Uma reação de dupla troca, ela vai, o título dessa aula foi prevendo se uma reação de dupla troca acontece ou não acontece. Uma das possibilidades é saber se um dos produtos formados é um precipitado. O que é o precipitado? O precipitado, deixa eu mudar a cor da canetinha aqui. O precipitado nada mais é do que um produto insolúvel. É todo mundo solúvel em água. Você mistura as substâncias. Se por acaso uma delas que vai se formar, ela não for mais solúvel em água, ela vai se precipitar. E aí essa é uma situação para que a reação aconteça. Tá? Então, você vai ter que decorar essa tabelinha. Essa tabelinha vai ter que ser decorada assim na sua capacidade. Então você tem que decorar isso aqui, ó. É isso que você tem que decorar. Quais são os íons insolúveis? Tá vendo? Ó, nitrato e acetato, eles são solúveis. Cloreto, brometo e iodeto são solúveis, exceto esses 3. Entenderam? Como é que não entendi de mim? Então, assim, por exemplo, se eu colocar aqui, ó, NaCl e colocar AgCl, NaCl é um cloreto da família 1A, solúvel. O AgCl é um cloreto de prata, então ele é insolúvel. Os sulfatos são solúveis, exceto o caro senhor barriga mais o chumbo bivalente. Tá vendo aqui? O que quer dizer isso? Se eu tiver, por exemplo, K2SO4, o sulfato de potássio, solúvel. Mas se você tiver o CaSO4, o sulfato de cálcio, ele é insolúvel. E tem que decorar isso aqui também, né, pessoal? Quem são os insolúveis? Os sulfetos, os carbonatos e os fosfatos. Exceto do grupo, aqui embaixo está escondido, o grupo 1A, o grupo 1, família 1A e amônio, e dos sulfetos, grupo 1, grupo 2 e amônio. Tá? Então, tenta decorar. Eu tentei fazer um macete, procurei na internet para fazer uma regrinha para decorar isso e acabei não encontrando. Uma coisa que você pode complementar aqui é com relação às bases OH-. Base solúvel são bases da família 1A mais a mesma coisa aqui, tá vendo? Grupo 1 e amônio, grupo 1 e amônio. Aqui embaixo, grupo 1 e amônio. As bases também, as bases do grupo 1 e o hidróxido de amônio são bases solúveis. Nesse caso, o caro senhor barriga. As bases com cálcio, com estrôncio e com bário são pouco solúveis e as outras bases são insolúveis. Então você tem que criar um jeito de tentar decorar isso conforme a sua necessidade. Ademir, eu quero fazer medicina na USP, tem que decorar isso aí. Eu quero fazer medicina na Univale, tem que decorar isso aí. Eu quero fazer um curso no Instituto Técnico Federal, tem que decorar isso aí. Ademir, eu vou fazer um curso que não é tão concorrido, aí você não precisa decorar. Tá? E Ademir, eu quero passar no terceirão. O que eu vou pedir para vocês basicamente é a reação de neutralização, para vocês ficarem um pouco mais despreocupados. Vamos botar isso em prática? Eu tenho ali, são reações de dupla troca, tá? Então eu vou colocar a setinha dupla aqui, pessoal, A gente primeiro faz a reação e depois vê se ela acontece ou não acontece.
Não é uma dupla troca? Então eu vou pegar o bário e vou reagir com SO4 e vou pegar o H e vou reagir com Cl. Eu vou fazer uma dupla troca. Depois eu vejo se acontece. Então eu vou pegar aqui, ó, eu vou pegar BaSO4, sulfato de bário, mais 2Hs com 2Cls dá 2HCl. Vamos interpretar isso aqui, vamos avaliar. Cloreto de bário, vamos lá na tabelinha ali, ó, cloreto. Eles são o quê? Solúveis, exceto esses três. Então, esse cloreto de bário é um sal solúvel. O ácido sulfúrico, também é um ácido solúvel e forte. Quando os dois reagiram, na minha hipótese, surgiu o sulfato de bário. Está aqui, ó, sulfato de bário. Aí eu vou lá nos sulfatos. Ah, Ademir, os sulfatos são solúveis, exceto o de cálcio, o de estronço, o de bário e o do chumbo 2+. Então, esse sal aqui, ele é insolúvel. Vou fazer assim para vocês verem, ó, setinha para baixo, quer dizer que ele vai precipitar. E o ácido clorídrico é um ácido forte e solúvel. Essa primeira reação, ela vai acontecer? Vai, Ademir. Por quê? Porque um dos produtos formados é um produto insolúvel e ele vai precipitar. Show de bola. Vamos ver se a de baixo também acontece. Setinha dupla. Vamos fazer a dupla troca. BaNO3, só que são 2 NO3. Então faz assim, ó. BaNO3, aí você põe entre parênteses 2, mais 2Cl, 2Na, 2NaCl. Vamos lá ver então. BaCl2, cloreto de bário. Os cloretos são todos solúveis, exceto o de prata mais 1, chumbo mais 2 e mercúrio 2+. Então, esse aqui é um sal solúvel. O nitrato de sódio, os nitratos são solúveis. Então, esse sal também é solúvel. O nitrato de bário, que é um nitrato, também é o quê? Solúvel. E o sal de cozinha, o NaCl, é um cloreto, não é daquela exceção, também ele é o quê? Solúvel. Pessoal, essa segunda equação, todo mundo é solúvel, ela acontece? Não. Essa segunda equação, ela não vai acontecer, essa segunda reação. Por quê? Porque nenhum dos produtos formados é um sal ou um soluto insolúvel, nesse caso, em água. Então, você faz a dupla troca e você olha os produtos. Aí você tem que ter a tabelinha na cabeça. Se você olhar para um deles e um deles for insolúvel, dá um joinha, dá um ok, porque essa reação ela vai acontecer. Então, a gente viu que, por enquanto, as reações de dupla troca acontecem na neutralização entre um ácido e uma base, número 1. Número 2, quando um dos produtos formados é insolúvel em relação aos reagentes, forma um precipitado. O terceiro caso, que acontece uma reação de dupla troca, está aqui o terceiro caso, é quando um dos produtos formados é gasoso ou mais volátil, ou seja, evapora com facilidade. Essa é uma condição para que a reação possa acontecer. O que é que a gente faz primeiro? A gente primeiro vai montar a reação. Então, eu pego o primeiro membro do reagente e junto com o segundo. E depois eu pego o segundo e junto com o primeiro. Eu vou fazer uma dupla troca. Então, eu vou juntar ali, ó, vermelhinho com vermelhinho. Ca com SO4. CaSO4. Aí, Ademir, eu já decorei que o sulfato de cálcio ele é insolúvel, então essa reação já acontece. Mas o carbonato de cálcio, os carbonatos também são o quê? Insolúveis, então esse não vai ser o critério que você vai usar, tá? Porque teriam que ser solúveis antes da seta e depois a formação de um menos solúvel ou insolúvel, tá? E eu vou juntar ali agora o verdinho.
O verdinho é o H2CO3, que é um ácido. Tademir, por que essa reação vai acontecer se eu não estou vendo nenhum gás sendo liberado? Pessoal, eu quero que vocês gravem isso, é importante. Toda vez que aparecer o ácido carbônico, o H2CO3, sempre que ele aparecer, vocês vão lembrar que esse ácido se decompõe com muita facilidade em gás carbônico mais água. E o gás carbônico, ele vai escapar do sistema sob a forma gasosa. Então essa reação aconteceu porque um dos produtos formados é volátil, ou seja, houve a formação de um gás. Vamos fazer a de baixo? Olha ali. Vamos fazer a de baixo. Eu vou juntar, ó, o primeiro com a parte final do segundo e vou juntar o segundo com a parte inicial do primeiro. Aqui fechou, né? Ó, aqui fechou o quê? Fechou NaCl. Mas formou o que ali no azulzinho ali? Formou o que no azul? Eu vou juntar o H com o HCO3. Juntando o H com o HCO3 vai dar H2CO3. Opa, eu já nem vou escrever H2CO3. Eu vou escrever o que aqui? Eu vou escrever CO2 mais H2O. E eu sei que o CO2 é um gás que vai ser liberado. Ademir, de onde é que surgiu esse H2, esse CO2 e essa água? Surgiu porque nessa reação, houve a formação do ácido carbônico. E o ácido carbônico é um ácido muito instável, se decompõe com extrema facilidade em gás carbônico e água. Então, toda vez que você montar uma equação e um dos produtos formados for o H2CO3, vocês nem vão escrever H2CO3, vocês vão escrever direto CO2 mais água, e essa reação de dupla troca, ela vai acontecer porque um dos produtos formados é gasoso ou mais volátil. Último caso para a gente. Pessoal, e finalmente a última situação em que uma reação de dupla troca ela vai acontecer. Quando um dos produtos formados ele é menos ionizado, ele é mais fraco do que o seu correspondente no lado do reagente. O que a gente faz? Primeiro monta a dupla troca e depois vê se ela vai acontecer. Ó, então aqui eu estou misturando com sal orgânico, então está um pouquinho diferente da estrutura básica. Eu sei que o H é mais e o Cl é menos. Então eu vou juntar o ânion com o cátion e o cátion com o ânion. Eu vou ter o Cl- com Na+, eu vou ter já o NaCl, mais esse composto orgânico, CH3COO, e juntou com H. Essa reação ela vai acontecer ou não vai acontecer? Eu vou pegar e dar uma atenção especial para esse composto aqui. Eu vou abri-lo aqui. Tá? Fica CH3, C-O, OH. Esse aqui é o ácido acético. É o ácido do vinagre. E esse ácido aqui é o ácido clorídrico, que é o ácido do suco gástrico. Pergunto para vocês, o HCl é um ácido forte, moderado ou fraco? Ademir, eu lembro do primeiro ano que o HCl, o HBr e o HI são ácidos fortes. E eu pergunto para vocês, esse aqui que é o ácido acético, é o ácido do vinagre, é um ácido forte, moderado ou fraco? Se você pode beber porque ele é forte ou fraco? Ah não, o ácido, ele é um ácido o quê? Fraco. Então essa reação ela vai acontecer, acompanha comigo, porque eu tinha o ácido clorídrico que era um ácido forte e consequentemente muito ionizado. E no produto formado eu vou ter o ácido acético, que é o que constitui o vinagre, que é um ácido fraco e consequentemente menos ionizado. Então essa reação que eu escrevi dá um joinha, tá aqui do lado, ó, dá um joinha. Essa reação ela vai acontecer porque um dos produtos formados é mais fraco, é menos ionizado do que o seu correspondente do lado dos reagentes.
Fechou, galera? Então essas são as 4 situações na qual uma reação de dupla troca vai acontecer. Número 1 e mais importante, na reação de neutralização, seja ela total ou parcial. Número 2, que é a segunda mais importante, quando há a formação de um produto de precipitado, um produto insolúvel em água. Aí você tem que decorar aquela tabelinha de solubilidade. Número 3, quando há a formação de um produto volátil, ou seja, quando libera um gás. Número 4, e finalmente, quando um dos produtos formados ele é menos ionizado, ou seja, mais fraco. Via de regra, o que a gente usa, né? Quando é que tu sabes, olhando, que uma reação aconteceu? Geralmente quando ela muda de cor, quando ela libera um gás ou quando ela forma um precipitado. Essas são as maneiras mais fáceis de você visualizar que uma reação aconteceu. Quando houve uma mudança de cor, quando houve a formação de um precipitado, algo que foi para o fundo do recipiente, ou quando ela borbulhou, liberando um volume gasoso. Vai ficar agora aqui em cima o link para essa aula de geral de reações de reações inorgânicas. A de hoje foi específica de dupla troca. Beijo para vocês, obrigado pela atenção, até o próximo encontro com o professor Ademir.